Que bom estar com você mais uma vez, nesse tempo de meditação, de reflexão. Eu desejo que Deus continue abençoando a sua vida. Eu e você temos testemunhado, nesses dias de crise, de tanto caos, de tanta preocupação, o quanto as pessoas importam umas com as outras. Não é? Temos demonstrações dos mais profundos, sinceros e verdadeiros cuidados. As pessoas realmente se preocupam umas com as outras e isso é muito bem-vindo para um tempo de caos como nós estamos vivendo, esse tempo de pandemia. Mas se transformarmos isso para Deus, levarmos isso até Deus, fazemos a seguinte pergunta: será que Deus de fato se importa conosco? Será que Deus se importa com a sua vida e com a minha vida? Eu deixo com o seu coração nesse dia a palavra que está em Marcos 4:38. Jesus e os discípulos estavam num barco, depois de uma grande tempestade. O mar sacolejava o barco, que já era tomado pelas águas, fortes ventos. Os discípulos ficaram completamente apavorados. E diz o verso 38 que Jesus estava ali na popa daquele barco, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos, mais que rapidamente, acordaram Jesus e clamaram: Senhor, Mestre, não te importas que morramos? Veja que a pergunta dos discípulos é a mesma pergunta que eu acabei de fazer. Será que Deus se importa conosco? E é estranho imaginar que Jesus se importava com os discípulos, especialmente porque eles estavam num verdadeiro caos, fazia tempo, a madrugada inteira, já estava quase amanhecendo, e Jesus simplesmente dormindo na popa do barco. A pergunta que eu faço, na verdade, me traz uma resposta. Temos aqui o Deus que se importa com a vida. De fato, Deus se importa com a sua vida e com a minha vida. Mas olhando lá para Jesus e para os discípulos, a primeira lição que eu entendo é: o seu modo de ver não se assemelha ao nosso. Os discípulos olharam os ventos, os mares agitados, o barco prestes a naufragar, a ir a pique. Jesus não, Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando, um momento de serenidade, de refrigério, de paz. E mesmo quando acordado, depois disso ele acaba repreendendo os discípulos sobre a sua própria fé. A forma que Deus tem para ver as coisas difere das nossas. A nossa maneira de ver, a sua maneira de ver, as nossas muitas maneiras de interpretar a vida é completamente diferente da forma como Deus interpreta. Portanto, olhem para esse Deus que cuida muito bem da sua vida. Entretanto, o seu modo de ver as coisas não se assemelha ao nosso. Outra lição: o seu modo de agir também não obedece à lógica humana. Jesus, por exemplo, não acorda com o barulho das ondas, com os ventos, com a tempestade. Ele só acorda quando os discípulos gritam, chamam Jesus. Ou seja, a sua forma de agir é diferente. Jesus poderia estar ali, quem sabe, lutando com os próprios discípulos para conter o barco, para preservar as suas vidas, mas de fato ele está mostrando que a forma de Deus agir é diferente. E Deus não age segundo a lógica humana, não é segundo a expectativa humana. Tanto é que Jesus logo a seguir acalma toda aquela tempestade, produz a bonança milagrosamente, mostrando como é diferente o modo de agir de Deus. Não olhe para as circunstâncias entendendo que Deus não está agindo. Muito pelo contrário, Deus está agindo, mas diferente da forma como você, ser humano, agiria. Este é o Deus que realmente se importa com a vida. Mas também o seu modo de cuidar vai além do que é humano. O que Jesus faz ali, aquele grande milagre, estupendo, maravilhoso, na verdade, é muito menos do que o propósito dele em produzir a fé no coração dos discípulos. O maior milagre não é aquele que acontece nas ondas, nos ventos, mas aquele que deveria acontecer dentro do coração dos discípulos, produzindo neles autêntico temor, algo que vai acontecer lá no final, porque depois eles próprios perguntam: quem é este que até os ventos, as chuvas, o mar, a tempestade lhe obedece? Portanto, pare para pensar sobre isso. Mesmo em tempos de tantas dificuldades, de tanto caos, Deus tem cuidado da nossa vida, mas o seu modo de cuidar é muito além daquilo que nós imaginamos. Aproveite esses tempos de cuidados para refletir sobre os cuidados que Deus tem tido com a sua vida. Que Ele nos abençoe.